Eu convido a todos a ficar de pé para lermos aqui, irmãos. Hoje nós vamos trazer, não conseguimos ter a aula bíblica dominical, domingo, então nós vamos trazer hoje, estamos no finalzinho do trimestre, e eu quero passar para os irmãos aqui, onde está o texto áureo, para os irmãos relerem comigo. É a lição número 12, o texto áureo está em Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito, capítulo 2, versículo 13. Romanos, capítulo 8, 18 ao 25. Estava melhor o meu som, mexeu, ficou. Tentaram melhorar ali, mas eu acho que não ficou melhor, não. Tito, capítulo 2, versículo 13, é o texto áureo, e Romanos, capítulo 8, 18 ao 25, é a leitura bíblica em classe. Amém? O título da lição é A Bendita Esperança, a marca do cristão. A Bendita Esperança, a marca do cristão. Título da lição, A Bendita Esperança, a marca do cristão. Texto áureo. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. Texto áureo, a igreja. Tito, capítulo 2, versículo 13. Verdade prática. A esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Verdade prática. A esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Vamos ler alternadamente aqui a leitura bíblica em classe, Romanos capítulo 8, versículos 18 ao 25. Romanos 8, 18 ao 25. Quem pode dizer amém? Eu vou ler os versículos pares e a igreja lê os ímpares. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A igreja. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Todos. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Quem diz amém? Amém. Quantos mais precisam de oração? Amém. Eu e minha casa também. Vamos orar. Vamos convidar o diácono Antônio aqui para vir fazer esta oração. Amém, irmãos? Salve a igreja, com a santa paz do Senhor. Oremos. Senhor Deus, Pai grandioso, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse momento maravilhoso em tua casa, Senhor.
conhecendo e acreditando mais em Ti. Cada dia mais nós conhecemos a Ti, fiel a Ti seremos, Senhor. Assim, Senhor, peço a Ti que Tu dê sabedoria para nos conhecer e aprender mais sobre Ti. Através de Teu servo, Senhor, abençoa também cada um que aqui está, Senhor, com a Tua palavra, com a Tua rica mensagem através dele, Senhor. Em nome de Jesus, já Te agradecemos por tudo. Amém. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Bem, nós vamos trazer essa lição, tá? 12ª lição. Na verdade, é a penúltima lição desse trimestre, né? A bendita esperança, a marca do cristão. Então, a lição de hoje falando sobre a esperança, nessa jornada, nessa carreira cristã, né? Até os céus, nós temos uma viva esperança, né? A introdução da lição diz o seguinte: desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Nesse sentido, a esperança cristã tem um fundamento na ressurreição do Senhor Jesus, né? Então, desde que aceitamos Jesus, nascemos de novo, né? Temos essa esperança, o comentarista fala aqui, e ela está fundamentada na ressurreição de Jesus. Olha, irmãos, se Jesus, o apóstolo Paulo, vai dizer aos Coríntios que se Jesus não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé, né? Mas como ele ressuscitou, nós temos fé e também temos a esperança. Abra a sua Bíblia aí, 1 de Pedro, né? Capítulo de número 1, versículos 3 e o 21. O versículo 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E também o versículo 21, ainda do mesmo capítulo, diz assim: e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Amém? Então vemos aí o fundamento da nossa fé, obrigado, e da nossa esperança, certo? É a ressurreição do Senhor Jesus. Quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador, né? Creio que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Daí está a base da nossa fé e da nossa esperança. Então, é uma obra poderosa de Deus que move a Igreja de Cristo a trabalhar pela causa do seu reino. Assim, a lição desta semana tem o propósito de expor o ensino da esperança cristã e o quanto ele é importante em nossa jornada para o céu. Então, o crente, irmãos, que está firme em Deus, ele não pode perder a esperança, né? A esperança faz parte, certo, da fé cristã, né? Na verdade, a fé e a esperança andam juntos, né? Quem tem esperança é porque tem fé, e quem tem fé deve ter esperança, né? Então, a Bíblia vai apontar que Jesus é a nossa única esperança. Mas, de um modo geral, muita passagem bíblica do Novo Testamento vai apontar para a esperança cristã. Amém? Então, vamos para o primeiro tópico, né? O primeiro tópico, a palavra-chave é esperança, e a gente vai trazer aqui no primeiro subtópico a definição de esperança. Primeiro tópico: para onde aponta a esperança do cristão? Aí vem o primeiro subtópico: a esperança cristã. De acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê, né, ao futuro. Veja que é muito parecido, né, irmãos? A fé e a esperança são muito parecidos. Porque o que é a fé? A fé, a melhor definição de fé está em Hebreus 11 primeiro. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se esperam. Quer dizer, a mesma coisa, a fé, a esperança também nossa, não está fundamentada em algo que se vê, mas em que não se vê. Quem pode dizer amém?
né? E aí, Romanos 8, que eu acredito que está aqui, né, na nossa leitura bíblica em classe, né? Romanos 8, 24 e o 25, olha só. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, não é verdade? Se alguém está vendo, então não precisa ter esperança, né? Porque o que alguém vê, como esperará? A gente só espera aquilo que não vê, não é verdade? Aí o versículo 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E o cristão é assim, né, irmãos? Ele tem esperança, né, naquilo que não se vê, né? Nós não vimos ainda Jesus, mas temos esperança de ver como ele é. Temos esperança no arrebatamento da igreja, na volta de Jesus. Temos esperança, irmãos, na vida eterna. Tudo que ainda a gente não vê, mas a gente espera. Quem diz amém? Então, esperança é esperar, né, com paciência, na verdade, aquilo que não se vê, né? Ou seja, está fundamentado em que não se vê e não no que vê. Muito bem. Aí ele continua dizendo o seguinte: nesse caso, ela pode antecipar aquilo que é bom. Ó, quando a gente tem esperança de algo bom, a gente se alegra, né? Ainda que a gente ainda não esteja de posse de vitória, não é verdade? Mas se a gente tem esperança, a gente já começa a se alegrar, né? Eu lembro muito da passagem de Ana. Ana que estava, né, assim, que a Bíblia fala que Deus cerrou a amado de Ana. Ana não podia ter filho. Ana era afrontada por Penina, né? Porque ela tinha filho e Ana não tinha, né? E aquele sofrimento todo. Mas a Bíblia diz que Ana foi ao templo, chorou, né? Fez um voto a Deus, né? Foi mal compreendida pelo sacerdote, mas depois o sacerdote abençoou Ana. E a Bíblia diz que quando Ana sai do templo, ela já não estava mais triste, né? Porque ela estava triste, estava com o semblante caído, estava sem querer comer, né? De tristeza. Mas quando Ana saiu do templo, ela já não saiu mais triste, ela não estava com o semblante mais caído, ela já estava, né? Ela já voltou a comer, olha para aí. E ela não estava grávida ainda, mas ela já começou a se alegrar. Quem diz amém? Porque ela tinha esperança de que Deus ia atender o seu voto, e Deus atendeu. Quem pode dizer amém? Né? Então a esperança, ela antecipa a nossa, o que, irmãos? A nossa alegria. Amém? O textuário foi Tito 2,13, e agora a gente vai voltar para Tito novamente, capítulo 1, versículo 2. Tito, capítulo 1, e o versículo 2. Diz assim: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, né? É só o versículo 2. Muito bem. Então veja, irmãos, né? Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então, se Deus, que não pode mentir, prometeu, então ele vai cumprir. Por isso que essa esperança, ela já traz alegria. A gente já pode se alegrar, porque Deus prometeu, ele vai cumprir. Quem diz amém, né? Ele não pode mentir, ele não mente, na verdade. Então, se ele prometeu a vida eterna, a gente já pode se alegrar que em Cristo nós já temos a vida eterna. Então, essa esperança, ela antecipa a nossa alegria. A outra coisa importante que ele fala aqui, né, é que não por acaso o apóstolo Paulo escreve que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo, que é a esperança da glória. Ele vai chamar, né, Cristo como a esperança da glória e também a esperança nossa. Amém, irmãos? Cristo é a esperança da glória e a esperança nossa. Está lá em Colossenses, capítulo 1 e o versículo 27. Diz assim, no 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Amém? Cristo em vós, esperança
da glória. Então, irmãos, Jesus é a nossa esperança da glória e ele é também a esperança nossa. 1 Timóteo, também, capítulo 1 e versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Quem diz amém? Lá em Tito, ele diz que Jesus é esperança da glória. E aqui em Timóteo, ele diz que Jesus é esperança nossa. Quem pode dizer amém? Não é verdade? Então, ele é a nossa esperança, né, irmãos? Então, ele continua aqui. Do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança o que é a esperança? É a confiança do cumprimento de uma grande expectativa. Repitam após mim. A esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Isso é esperança, né? Ou seja, Deus vai cumprir algo grandioso, que é essa grande expectativa, que é o quê? O arrebatamento da igreja, a vida eterna, não é verdade? O galardão, a coroa da vida, da justiça, tudo aquilo que Deus preparou para nós. Veja que Paulo aos Romanos, está na leitura bíblica em classe, né? Romanos capítulo 8, o versículo 18, olha só o que diz. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Né? Então, quer dizer, é muita coisa gloriosa que tem para a nossa vida, que essas aflições que a gente vive aqui não se compara. O tamanho do sofrimento, das lutas, das provações, das aflições, não se compara com aquilo que Deus preparou para nós, certo? E vai cumprir, né? Então, são muitas coisas. Também tem outro texto que Paulo vai dizer aos Coríntios, que aquilo que o olho não viu e o ouvido do homem não ouviu, né? E não deu seu coração no homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Quer dizer, tem coisas que a gente nem sabe que é glorioso, mas que Deus prometeu que iria cumprir, não é verdade? E nós podemos ter essa esperança, né? Naquilo que Deus vai realizar, naquilo que está no porvir. Nós não estamos vendo, né? Mas Deus prometeu e em breve nós vamos ver. Amém, irmãos? Isso é esperança. A confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Quem pode dizer amém? O segundo subtópico, ele vai trazer o seguinte, a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. Paulo vai tratar muito isso. A gente já teve a ideia, né? Porque a Tito, quem escreveu Tito? A carta ao jovem pastor Tito, foi o apóstolo Paulo. E a gente viu que ele fala de esperança, né? A Timóteo, outro jovem pastor, foi Paulo. A gente viu que ele fala de esperança, né? E na carta aos Romanos, que é a leitura que a gente fez, também foi Paulo que escreveu, e ele fala de esperança. Você vê que o apóstolo Paulo trabalha muito em cima disso, né? Não é diferente também na carta aos Tessalonicenses e assim por diante. Ele diz aqui, o assunto da esperança cristã está bem presente nas cartas apostólicas de Paulo. Nelas percebemos a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo, né? Ou seja, aquela passagem de 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 em diante, né? Quando fala do arrebatamento da igreja, na verdade, quando o apóstolo Paulo, ele vai falar, né? Dizer àqueles irmãos que não sejam ignorantes acerca dos que dormem. Aí Paulo vai falar, porque a trombeta soará, aqueles que morreram em Cristo primeiro ressuscitarão primeiro, né? Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos transformados, né? E depois arrebatados, nos encontraremos nos ares, estaremos sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo vai falar dessa esperança, que é a esperança, na verdade, da ressurreição dos mortos. Aquela igreja de Tessalônica estava preocupada, ansiosa, porque Jesus não tinha voltado ainda e muitos já tinham morrido. E eles achavam que os que tinham morrido não iam experimentar, na verdade, a gloriosa volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Mas Paulo consola a igreja, dizendo que os que morreram, né, em Cristo vão ressuscitar primeiro, e os que estiverem vivos serão o quê? Depois transformados. Quem diz amém?
Então, a esperança da ressurreição dos mortos na vinda de Jesus. Paulo vai tratar isso. Atos 26, 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14. Não dá para ler tudo, né? A esperança do cumprimento da promessa. Atos 26, 6 e o 7. Né? A esperança da justiça. A esperança das justiças. Gálatas 5, 5. Né? A esperança do Evangelho. Colossenses 1, 5. A esperança do arrebatamento da igreja. Mais uma vez em Tessalonicenses. E primeiro a gente viu, eu comentei aqui, 1 Tessalonicenses 4, 13 em diante, mas também 1 Tessalonicenses 5, 8, novamente, né, a esperança do arrebatamento da igreja. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, né, e o versículo 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Quem pode dizer amém? É isso aí mesmo? 1 Tessalonicenses 5:8. Amém? E assim ele vai continuar, irmãos. É porque o tempo não permite a gente ler muitas referências, né? A esperança da vocação, né? Paulo fala isso em Efésios 1:18, né? Para que a gente tenha esperança da vocação que fomos chamados, né? A esperança da vida eterna, novamente, né? E finalmente a esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que é Tito 2,13, que é o texto áureo, né? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Quem diz amém? É Tito 2,13, que é o texto áureo, né? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a esperança aparece como a segunda virtude mencionada ali, um dos textos mais lindos do Novo Testamento, é 1 Coríntios 13, quando o apóstolo Paulo fala do quê? Do amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, na verdade, quando Paulo encerra esse texto, é justamente com o versículo 13. Acompanhe aí, você vê 1 Coríntios, capítulo 13, e o versículo de número 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estas três. Mas o maior desses é o que, irmãos? É o amor. Porém, você vê que a esperança aparece em segundo lugar aí, né, em 1 Coríntios 13, 13. Na verdade, ela aparece como a segunda virtude mencionada: fé, esperança e amor. Dos três maior é o amor, mas a esperança está ali, ao lado da fé. Quem pode dizer amém? Amém? Então veja que Paulo trabalha muito bem isso. E o terceiro e último subtópico desse tópico é Deus, o autor da nossa esperança. A nossa esperança vem de Deus. A gente sabe que Jesus é o autor e consumador da fé. E Deus é o autor da nossa esperança. Se nós temos esperança hoje, foi Deus que nos deu. Amém, irmãos? Essa esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo Jesus, de modo que esse processo envolve uma obra plenamente sobrenatural, né, e espiritual. Ou seja, quando nós aceitamos Jesus, nascemos de novo, na verdade, essa esperança brota em nosso coração de forma o quê? Espiritual e sobrenatural. 1 de Pedro, capítulo 1 e o versículo 23. Eu acho que eu já li, né? Não sei se eu já li. 1 de Pedro 1, 23. Sendo de novo, acho que não li não. 1 de Pedro 1, 23. Sendo de novo gerados, olha aí, nasceu de novo, né? Quem é de novo gerado é porque nasceu de novo, aceitou Jesus como Salvador, nasceu novamente. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, né? Mas da incorruptível. Qual é a semente incorruptível? Pela palavra de Deus, é a palavra de Deus. Nós fomos de novo gerados pela palavra de Deus, pelo Evangelho, né? Pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Quem pode dizer amém? Pronto. Pois bem, então é isso, irmãos. Esse novo nascimento é que nos produz ao nosso coração
essa fé que vem essa esperança que vem da parte de Deus de forma sobrenatural e espiritual. Porque o novo nascimento, ele não é um nascimento natural, né? O nascimento natural junta a semente do homem com o óvulo da mulher, e aí é o nascimento natural. Mas aqui a gente viu que quem nasce de novo não é com a semente corruptível, a semente do homem, mas com a semente incorruptível, que é o quê? A palavra de Deus. A gente ouviu o evangelho, ouviu a palavra, creu, aceitou Jesus, nasceu de novo. Amém, irmãos? E aí ele brota em nosso coração essa viva esperança, né? Quem pode dizer amém? É tanto que a palavra de Deus vai dizer assim, que Romanos 10, 17, né? Porque a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. E nosso novo nascimento é pela fé, né? É aceitar Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, ter um novo nascimento, né? Nascer novamente. O Senhor Jesus diz lá em João 3, né? Que se alguém não nascer de novo, não pode herdar o que, irmãos? O reino de Deus. Na verdade, esse nascer é 3,5, muito bem, de João. Então, esse nascer de novo é nascer da água do Espírito, nascer da palavra, do Evangelho, né? Aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, certo? Então, Deus produz essa viva esperança naqueles que nascem novamente. Por isso, Deus é o autor da nossa esperança, conforme o apóstolo Paulo mostra em sua carta, em Romanos 15, 13. Amém? Romanos 15, 13, irmãos, os irmãos vão acompanhando aí. Romanos 15, 13. Ele vai dizer aqui, né, que o apóstolo Paulo vai afirmar aqui que Deus, ele é o autor da nossa esperança, né? Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abudeis em quê? Em esperança, pela virtude de quem, irmãos? Do Espírito Santo. Amém? Então, a nossa esperança vem de Deus. Quem diz amém? Né? Outra passagem importante aqui é Romanos 3,5. Não está na revista, mas o Espírito Santo me lembrou agora. Romanos 5, né? Que vai falar novamente de esperança. Diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Glória a Deus. Então é Deus que faz isso, irmãos. Produz a esperança, né, em nosso coração. Então vamos lá. Ele continua dizendo. Por isso Deus é o autor da nossa esperança. Logo, por meio dessa viva esperança, estamos prontos para suportar perseverantemente todos os dissabores ao longo da nossa jornada ao céu. Porque o crente, irmãos, passa por tanta prova, por tanta luta, certo? E não se desvia. Por que ele não se desvia? Porque ele tem essa esperança. Amém ou não amém? Acabamos de ler Romanos 8,18, né? Porque, né, as tribulações, na verdade, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essa esperança que nós temos, passamos por tudo isso aqui, mas temos esperança que um dia estaremos com o Senhor, não haverá mais dor, mais morte, mais sofrimento, né? O Senhor vai enxugar de nós todas as lágrimas, não haverá mais doença, não é verdade? Então essa esperança é que faz com que a gente, prossiga na nossa jornada para o céu. Amém? O caminho é estreito, é espinhoso, mas a gente não abandona. Por quê? Porque nós temos esperança de estar com Deus e um dia estar livre de tudo isso. Hebreus, abra aí aos Hebreus, capítulo 10, 32 ao 36. Aos Hebreus, capítulo 10, versículos 32 ao 36. Amém? 32 ao 36 diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte,
fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar o que, irmãos? A promessa. Quem diz amém? E ele continua, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá do que, irmãos? Da fé. E se ele recuar? A minha alma não tem prazer nele. Não é para recuar, tá vendo, irmãos? E o final, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Quem diz amém, né? Quer dizer, prosseguindo, apesar das lutas. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Pois bem, então ele termina aqui o seguinte, esse tópico. Ora, a nossa fé tem sido provada pela história por meio de perseguições. O que é que ele vai falar aqui? Que a história cristã da igreja foi marcada por perseguições. Desde o livro de Atos, né? Você vê os apóstolos sendo açoitados, sendo proibidos de pregar o evangelho, foram presos, Tiago foi morto a fio de espada, Estevão foi apedrejado até a morte, né? Pedro foi preso foi detido na prisão, ia matar Pedro, mas o anjo livrou Pedro, eles foram açoitados. Depois a perseguição foi tão grande que os cristãos se espalharam, na verdade. Aí depois acaba o primeiro século, colocaram o João idoso já dentro a história diz, dentro de um barril de azeite fervendo para matar ele, mas Deus livrou ele. Foi o único apóstolo que morreu de morte natural, porque todos os outros foram assassinados, né? A tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado, né? E assim por diante. Foi muita coisa, né? Mas eles foram até o final. Termina o primeiro século, aí vai o segundo século. A Bíblia não conta, mas a história diz, os cristãos eram jogados nas arenas, irmãos, não é verdade? Para negar a fé em Jesus, mas eles não negavam a fé, enfrentavam a arena, os leões comiam eles, né? E eles não. Quanto mais matava cristão, mais cristão se convertia. Glória a Deus. E a igreja só fez crescer. E ainda hoje a igreja é perseguida, mas a marcha da igreja não para. Aleluia. Porque Deus está conduzindo essa igreja. Amém, irmãos? Para cumprir a sua promessa. O que é que a Bíblia diz? Na verdade, o que foi que Jesus disse? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Então, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos ver Atos, capítulo 20, versículo 24. Atos 20, 24. O que é que diz aí, Atos 20, 24? Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Isso é Paulo dizendo, né? Eu sei que Deus já falou comigo que em Jerusalém, se você ler o texto aqui, né, está me aguardando prisões, perseguições, mas eu não tenho minha vida por preciosa. O importante é eu cumprir o meu ministério. É isso que Paulo estava dizendo. Quer dizer, Paulo estava pronto para morrer, né? Mas contanto que não deixasse de cumprir o ministério dele, que era pregar o evangelho aos gentios. Amém, irmãos? Não é verdade? Então, por isso que ele depois vai escrever, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho, é lucro, ele vai dizer. Amém, irmãos? E depois ele vai dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quem diz amém? Nós possamos estar preparados para isso, né, irmãos? Né? Porque alguns crentes, por qualquer besteirinha, pouquinha já está deixando Jesus.
Paulo sofreu, se você for lá, ver 2 Coríntios capítulo 12, a lista do sofrimento de Paulo, açoite com vara, apedrejado, né, naufrágio, fome, prisão, e etc. Tanta coisa, irmãos, se você ler, na verdade, mas tem crente que qualquer besteirinha já quer deixar a igreja, quer deixar Jesus. Não é verdade? Mas a gente precisa ver o exemplo do apóstolo Paulo e renovar nossa esperança para que a gente possa ser fiel até o fim. Quem diz amém? Sinopse 1, repitam comigo. A esperança cristã, que tem Deus como seu autor, aponta para o porvir, uma gloriosa realidade. Amém. O porvir é aquilo que ainda vem. Quem diz amém? Segundo tópico, a perspectiva escatológica da esperança cristã. Quando fala escatológica, é aquilo que vai acontecer, né? São as promessas das últimas, do cumprimento, as profecias das últimas coisas, certo? Então, a perspectiva escatológica da esperança cristã. Primeiro, a Bíblia focaliza o quê? O futuro, as coisas que estão para acontecer. Não é verdade? A Bíblia começa com o livro de Gênesis mostrando toda a criação, né? Que Deus criou todas as coisas e etc. Agora, infelizmente, ao se desdobrar, né, os acontecimentos do início de Gênesis, o pecado provocou a desarmonia da criação, porque o homem vai, né, e desobedece a Deus, não é isso? Aí entra o pecado e aí a maldição. A Bíblia diz que até, esse texto que a gente leu de Romanos diz que até a natureza, ela foi afetada pelo pecado do homem, porque o homem era o quê? É ainda a coroa da criação de Deus, mas desobedeceu e, através do pecado, atingiu até a natureza. Não é verdade? Então, a criação ficou em desarmonia. Entretanto, Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. Quer dizer, né, Deus vai trazer tudo de volta como foi do princípio, né, em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o reinado de Cristo aqui por 1000 anos vai trazer toda a harmonia da natureza. Será 1000 anos de paz, de prosperidade. Na verdade, vai ser maravilhoso, porque esse era o plano de Deus desde o começo. Então, isso é que o apóstolo... Sim, como é? Pode falar. É isso. O leão, né? Diz que vai pastar junto o leão, não é verdade? Exatamente, né? Não vai ter essa, como é que diz essa... O leão, por exemplo, que é um predador, bata, né? Diz que vai ter uma harmonia, não vai ter mais isso, né? Aí tem uma passagem também que fala que uma criança vai brincar com a serpente assim, ó, e não vai ter problema nenhum com a serpente, não vai ter mal nenhum, né? Porque esse é o projeto de Deus, sempre foi esse, né? Isso que o apóstolo Paulo revela a partir da menção que faz a abrangência cósmica da morte de Jesus Cristo, certo? Como diz lá em Efésios 1:10. Essa promessa originou-se no Éden, né? Com o descendente da mulher, e se revela hoje por meio de Cristo como fio condutor das Sagradas Escrituras. O que foi que Deus disse quando, né, Adão e Eva pecaram? Aí ele dá uma sentença para Adão, dá a sentença para Eva, mas também dá a sentença para a serpente. Qual foi a sentença? Gênesis 3,15, né? Desde o começo, Deus não deixou, né, de realizar, né, de traçar um plano de salvação para o ser humano. Deus não deixou o homem, né, sem um plano de salvação, né? O homem pecou, mas Deus traçou um plano de salvação. Gênesis 3,15 diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, falando da serpente, tá? E entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o quê? O calcanhar. Isso aqui fala, né, de Jesus, que como a semente da mulher queria nascer, né, no tempo certo, para esmagar a cabeça da serpente, que é o diabo. Mas que a serpente ia ferir o seu calcanhar, que fala o quê? O sofrimento que Jesus ia passar para poder vencer o diabo, né? Então, o sofrimento dele. Então, veja que desde o começo, Deus já começou com essa profecia a traçar um plano de salvação para o ser humano. Quem diz amém? Enviar um através da semente da mulher para esmagar a cabeça do diabo, ainda que ele sofra, né? E Jesus sofreu muito, né? Mas ele venceu. Amém, irmãos?
Na verdade, então veja que desde o começo. Então ele é, irmãos. Jesus é, na verdade, essa semente da mulher, e ele é o fio condutor das sagradas escrituras. Então, Apocalipse 12, 9. Veja, no primeiro livro, Gênesis, na verdade, a promessa daquele que ia esmagar a cabeça da serpente, através da semente da mulher. E no último livro, Apocalipse, capítulo 12 e o versículo 9. O que é que tem lá? Diz o quê? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Amém? Na verdade, aqui esse relato falando também que esse dragão é aquela serpente, né? Que é o inimigo, que é o diabo, que desde o princípio se levantou, né, para induzir o homem a pecar, mas que Jesus o venceu na cruz do Calvário e quando ressuscitou dos mortos. Amém? Agora vamos para o segundo subtópico. A esperança no porvir traz consolo e alegria do crente. Bem, a doutrina das últimas coisas, denominada escatologia, estuda as coisas futuras que vão para acontecer. Muitos vivem com medo do futuro. Tem gente, quando a gente fala de Apocalipse, começa a ter medo. Bem, para nós que somos crentes, irmãos, não é para produzir medo. Aquilo que vai acontecer, porque nós estamos seguros em Cristo. Quem diz amém? Né? Ou seja, os cristãos devem ser consolados, né? Se consolam e se alegram com o que a Bíblia diz a respeito do que vai acontecer. Por quê? Porque os que estão em Cristo estão guardados. Amém, irmãos? De tudo aquilo que vai acontecer, muita coisa, né? O arrebatamento da igreja, para quem fica aqui, já vai ficar o caos. Depois vem a grande tribulação, misericórdia. E assim vai. Na verdade, quem partiu sem Cristo vai ter que enfrentar o tribunal, o trono branco, que é o juízo final. E se não tiver o nome escrito no livro da vida, o que vai acontecer? Lançado no lago de fogo. Veja só, né? O inferno e o lago de fogo. Ou seja, quer dizer, é muita coisa terrível. A grande tribulação aqui, meu Deus do céu. Os demônios que a gente estava falando aqui, né? Que existem demônios, na última aula falando sobre o inferno, os demônios que estão no abismo, que existem alguns anjos que Satanás induziu e caiu do céu, foram, né, expulsos do céu junto com ele, mas Deus tem uns anjos, uns demônios tão terríveis que Deus não deixou de soltos. Eles estão presos num lugar chamado Tártaro do grego, que é o abismo, lá embaixo mesmo. E eles estão acorrentados, mas a Bíblia diz que na grande tribulação eles serão soltos. Misericórdia. Aí você imagina, né? Então, mas não é para ficar com medo, não. Isso aí é para quem está sem Jesus. Amém, irmãos? Para você ver, o negócio vai ficar feio. Mas nós estamos guardados, irmãos. Quem diz amém? É para a gente ser consolado e confortado, porque quem está em Cristo está guardado. Nós precisamos cada dia estar firme com o Senhor, não é verdade? Para poder estar protegidos por Deus. Você vê, das 10 pragas que aconteceu no Egito, nenhuma das pragas atingiu o povo de Deus lá no Egito. Nenhuma. Deus protegeu todo o povo dele das 10 pragas do Egito. Não vai ser diferente. Tem uns que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu não acredito nisso, não. Eu acredito que Deus vai livrar a igreja da grande tribulação, porque a igreja já está com Jesus. Amém, irmãos? A igreja já está com Jesus. Quem vai passar pela grande tribulação é Israel, porque negou a Cristo. E aqueles que não estão em Cristo, que vão ficar. Eles vão passar pela grande. Vai ser uma coisa terrível. Mas nós devemos nos consolar e nos confortar com as coisas que hão de vir. Por quê? Né? Porque estamos no Senhor. Veja aí Romanos 15, 4, né? Primeiro Romanos 8, primeiro, né? 8 primeiro, por exemplo, que não está na revista, mas eu vou ler. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha aí, nenhuma condenação há. E Romanos capítulo 15, né? Ele pede para ler o versículo 4. Porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito,
para que pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. Está escrito, não é para nos perturbar não, irmãos. Está escrito para a gente ter o quê? Esperança. Quem diz amém? Que quando o negócio pegar fogo mesmo aqui, a gente tem esperança de estar com o Senhor. Quem diz amém? Não é verdade? E aí ele continua. Ele pede ainda para ler, né? Romanos 8:18. Eu li 8 primeiro, não é verdade? Mas ele pede para ler também. 8:18 eu acho que a gente já leu, né? Já lemos também, não foi? É dentro da leitura, muito bem. Né? Já falamos aqui, até repetimos várias vezes. Muito bem, vamos lá. Assim a Bíblia é um livro de profecia que produz alegria, consolo ao coração do crente. Nela encontramos Deus soberano, né? Um Deus soberano que governa as nossas vidas e age em favor de seu povo. Deus não age contra a gente, não. Deus age a favor do seu povo. Amém, irmãos? Terceiro e último subtópico desse tópico. Por que uma doutrina da esperança? É uma pergunta. A razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo, da transformação dos que estiverem vivos por ocasião de sua volta. Foi o que eu falei, né? Não vou ler aqui, o texto é um pouco grande, mas é conhecido. 1 Tessalonicenses 4:13-18, né? Os mortos ressuscitarão primeiros, e os que estiverem vivos serão transformados, seremos arrebatados, nos encontraremos com o Senhor nos ares, e ali estaremos sempre com o Senhor. Quem pode dizer amém? Trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo. Como ainda não alcançamos essa promessa, vivemos no quê? Na esperança, de que brevemente tudo se cumprirá, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Quem diz amém? E a Bíblia está cheia de passagens falando das promessas que Deus fez e cumpriu. E uma das grandes promessas que Deus fez e cumpriu foi a Abraão, que Deus daria um filho a ele. Com Sara, né? Já com 90 anos de idade, estéril e já não, nem ovulava. Ela já era estéril, e ainda mais, já tinha passado, né? Exatamente, né? E Abraão, 100 anos de idade, já pensou? Mas Deus cumpriu a promessa ou não cumpriu, irmãos? Para a gente crer que, porque para Deus nada é impossível. Quem diz amém? Né? Quem pode ler aí? Hebreus 10:23. Acompanha aí. Aos Hebreus 10:23. Diz assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém, irmãos? Quem foi que prometeu? Deus. Repitam comigo, é a sinopse 2. A esperança bíblica traz consolo e alegria ao crente ao longo de sua carreira. Amém. Vamos para o último tópico, irmãos. A esperança cristã como âncora da alma. Nossa esperança como âncora. Todos sabem, irmãos, o que é uma âncora, né? Aquele objeto grande de ferro pesado, que é agarrado numa corrente pesada e que tem por objetivo ser lançado no mar para deixar o quê? O navio parado, não é verdade? Se não tiver a âncora, o que é que o navio fica? Vai ficar, a água balança para lá, para cá, para lá. Leva para lá, leva para cá, fica... vai terminar levando o navio, pronto, perde o barco, o navio. Então você vê que a âncora é para deixar o navio ali parado, seguro, certo? Então não é diferente, né, a nossa esperança, não é verdade? A nossa esperança, ela é como a âncora, não é verdade? Deixa eu ver aqui. Pois bem, então a nossa esperança é como a âncora, que deixa o quê? Né? A nossa fé firme no Senhor. Né? A gente não fica oscilando. Né? Por isso que Tiago vai dizer lá na sua carta que se alguém é inconstante, né, Deus não vai abençoar. O inconstante é aquele, irmão. É crente, não é. Fica, vai. Não, eu saio. Isso aí Deus não...
né? Deus não se agrada disso. Deus se agrada de quem é firme, constante, não é verdade? Isso sim, como uma âncora. Então a nossa esperança é como uma âncora que deixa a gente firme. O escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã como uma âncora da alma, segura e firme durante a jornada com Cristo. Ou seja, não fica ao léu não, fica firme. Aos Hebreus, capítulo 6, versículos 18 e 19. Para que, por duas coisas imutáveis, na quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. Amém, irmãos? Né? Quer dizer, a gente deve estar, na verdade, confiantes com a nossa esperança como a âncora, não é verdade? Pois Deus não pode mentir, Ele vai cumprir aquilo que prometeu. Quem diz amém? Isso possa trazer essa esperança como a âncora para nós, certo? E ele continua aqui ainda. Ela representa tudo que sustenta e estabiliza a alma do crente em tempos de incertezas. É a nossa esperança. Por isso que Jeremias vai dizer, põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança, não é verdade? Também você vai ver lá em Jó 14:7, né? Quando fala que ainda há esperança, se a árvore for cortada, ao cheiro das águas brotará. A esperança é muito importante, irmãos. A esperança, né? O crente que é crente, ele tem a esperança. Amém ou não amém? Crente que é crente, ele tem a esperança. Porque a esperança faz bem. E a nossa esperança é Cristo. Amém? Aí ele continua aqui. Porque a esperança do crente é a melhor. Ele vai falar aqui nesse tópico, que tem pessoas que têm outras esperanças. Até outras religiões que falam de outra esperança. Por exemplo, né? Aqueles que são budistas, espíritas, a esperança deles qual é? Essa vida foi vir para mim, mas eu vou morrer, vou reencarnar e vou voltar de novo, e a minha vida vai ser melhor. Não sei, a esperança deles é essa. Só que a gente vai para a Bíblia e a gente não encontra base para a reencarnação. Não encontra base para a reencarnação. Então é uma esperança enganosa. Coitada, a pessoa pensar que vai reencarnar e voltar para aqui de novo. Meu Deus do céu. E muitos acreditam que a doutrina é essa, que eles vão ser salvos assim, morrendo e reencarnando, morrendo e reencarnando, morrendo e reencarnando, para pagar os seus pecados. Ó, irmãos, se a gente mesmo pagasse os nossos pecados para ser salvo, certo? Porque consequência do pecado a gente sofre. Todos nós, aquilo que plantamos, vamos colher. Amém ou não amém? Mas esse negócio de a pessoa reencarnar para poder pagar os pecados, para depois ser salvo, eu pergunto uma coisa a você. Para que Jesus veio morrer na cruz? Se a gente vai reencarnar e pagar os pecados da gente. Jesus morreu em vão. É isso que o diabo quer. Já que o diabo não impediu que Jesus morresse por nós para nos salvar, ele traz doutrinas de demônio. Isso é doutrina de demônio. Essas pessoas têm boas intenções, irmãos. São pessoas de coração bom, mas são enganadas pelo inimigo. Não é verdade? Acreditando que vai reencarnar. Meu Deus do céu. Essa é a esperança dessas pessoas. Né? E tem muitas, meu Deus do céu. Se a gente for falar aqui, muitas esperanças. Mas a melhor esperança é a do cristão. Amém, irmãos? Porque nossa esperança está viva. Quem é a nossa esperança? Quem é a minha esperança? Quem é a tua esperança? Quem é a nossa esperança? Está viva. Vá na tumba dele. Glória a Deus. Né? Você pode ir até a tumba de Buda. Está lá. O corpo dele está lá. Confúcio também. Tem a tumba de Confúcio lá. Se alguém tem esperança no que ele falou, mas ele morreu. Está lá a tumba dele. Maomé. Também a tumba dele está lá em Meca. Se você for viajar e quiser, e lá você vai conhecer a tumba dele. Né? Mas quando a gente chega em Jerusalém, aleluia,
Tem a tumba, mas ele não está lá, porque ele ressuscitou dos mortos. E a maior esperança é a nossa. Nós cremos, na verdade, porque ele morreu e ressuscitou. E a ressurreição, não vou falar muito aqui, na noite de Páscoa eu preguei, no dia de Páscoa eu preguei, quem não veio aqui para o culto da ressurreição, né? Foi uma bênção, eu falei, irmãos, né? Acerca de que Paulo escrevendo, está aí na sua Bíblia, 1 Coríntios 15, leia. Paulo disse que não só os apóstolos viram Jesus ressuscitado, mas 500 irmãos viram Jesus, 500 ressuscitado. Quando Paulo escreveu para Coríntios, diz assim, alguns já partiram, mas a maioria ainda vive. Se alguém quisesse sair de Corinto para Jerusalém para conhecer um irmão que viu Jesus ressuscitado, podia conhecer, porque ainda tinha vivo. Agora não tem mais, né? Amém, irmãos? Não é verdade? E ninguém morre por uma mentira. As pessoas inventam mentira para se dar bem. Os apóstolos sustentaram que Jesus ressuscitou até o fim. E o que foi que eles ganharam com isso? Morte. Tudo morreu. Mas eles foram até o fim por quê? Porque eles estavam falando a verdade. Eles jamais iam abrir mão da verdade para poder escapar dessa vida e perder a sua alma. Eles foram até o fim porque Jesus está vivo. Quem diz amém? Por isso, a nossa esperança, que é Cristo, é a melhor de todas. Veja aí, Efésios 2, 12. Carta aos Efésios, capítulo 2, e o versículo de número 12. Diz assim, que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso aí era quando a gente não tinha Jesus, quando nós não estávamos com Cristo, né? Nós não tínhamos esperança e não tínhamos Deus no mundo. Quem diz amém? Amém. Agora o versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistiam em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Amém? Graças a Deus. Então, por isso essa é a nossa esperança, né? E aí, e lá no finalzinho, na verdade tem gente que bota a esperança, ele está dizendo aqui, até na política. Meu Deus do céu. A esperança na política. Não, porque governante tal, não sei o quê. Ó, irmãos, é claro que existe a diferença. Os melhores, os piores existem, né? E nós sabemos muito bem que tem aqueles, né, que não se opõem ao Evangelho e à palavra de Deus, e outros se opõem. É claro que a gente vai ser a favor daqueles que não se opõem ao Evangelho, à palavra de Deus, não é verdade? Mas nenhum governo, irmãos, nenhum se compara ao reino de Deus. Por isso que a minha esperança e a sua não deve ser aqui. Não, você tem que votar, tem que confiar, tem que votar no que é melhor, que se alinha. Mas a minha esperança e a tua não deve ser esse mundo não, irmão. Isso aqui é tudo passageiro. Não, quando a gente tiver um governo assim, que fizer não sei o quê, aí a vida vai melhorar. Irmãos, olha, pode melhorar, mas nunca pode ser, né, com aquilo que a gente vai viver no reino de Deus. Nunca. O reino de Deus é maior. Por isso que a Bíblia diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão que? Acrescentadas. Amém, irmãos? Pois bem, agora sim, em síntese, podemos dizer que toda esperança fora de Cristo é vazia, sem sentido. Já a esperança com Cristo é o quê? Segura, consoladora e com propósito. Colossenses 1, 27. Colossenses 1, 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Amém? Já havíamos lido, né? E estamos repetindo. E o último subtópico,
mantendo firme a esperança. À luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter sua fé, a sua esperança. De modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar da promessa de ser como Jesus é, ou seja, ter um corpo transformado, não é verdade? 1 João 3, 2 e 3. Naqueles dias, os discípulos de Cristo entendiam que a sua vida seria de maneira iminente, isto é, poderia acontecer a qualquer momento. Semelhantemente, devemos estar em prontidão, aguardando o dia que o nosso Senhor arrebatará a sua igreja. Não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá, mas a vossa parte é manter a nossa esperança viva e firme. Amém, irmãos? É isso aí. Quando Jesus voltar, Ele quer que nós estejamos com a nossa esperança viva e firme. Lucas, capítulo 18 e versículo 8. Veja que, mais uma vez eu digo, a fé e a esperança andam juntas. O que é que tem em Lucas 18? Olha, irmão, Lucas 18 vai falar da parábola do juiz iníquo, que não queria julgar a causa da mulher, da viúva, mas a viúva insistiu tanto que ele não acreditava em Deus, não temia homem, e disse, não, ela me molesta, eu vou assinar a causa dela. Né? Aí Jesus conclui dizendo assim no versículo 7, versículo 6, disse o Senhor, ouviu o que diz o justo juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles, ou seja, né, orar sempre, mas só quem ora é quem tem fé, e quem tem fé tem esperança, amém ou não, meus irmãos? Aí por isso que ele termina dizendo aqui, digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, olha aí, então irmãos, a nossa fé deve ser renovada, porque quando Jesus voltar, Ele quer encontrar a gente com fé e com esperança. Amém, irmãos? Com fé e com esperança. Repita comigo, a esperança é uma âncora da alma, pois traz firmeza e solidez em tempos incertos. Conclusão, lutas, dissabores, provações, morte, dentre outras coisas, o salvo em Cristo poderá enfrentar tudo isso firmado na esperança verdadeira que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, seguiremos a nossa jornada sem temor e sem perder a fé. A história testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória, sendo apenas uma parte de um todo muito maior, a eternidade com Cristo. Portanto, mantenhamos firme a confissão da nossa esperança, pois o que prometeu é fiel. Amém? Como diz Hebreus 10, 23. Que Deus abençoe os irmãos. Eu quero saber, falei, não abri espaço para pergunta por causa do horário, mas eu quero saber, alguém tem alguma pergunta ou tem alguma dúvida sobre esta lição, sobre essa aula? Não? Alguém quer perguntar? Não? Bem, se não, nós vamos orar pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. A mocidade vem louvar o Senhor com hino. Quem diz amém? Pronto. Vamos chamar aqui o auxiliar Leandro para orar pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Amém, irmãos? Os jovens, vem cantar para Jesus, para que a oferta seja tirada. Deus abençoe.